Uma vez mais aqui, não? Preparados para escuchar o que Deus tem para falar com nós outros. Uma vez mais estamos aqui para escuchar o que Deus tem para falar com nós outros, o que Lucas ha escrito a seu amigo Teófilo. Amigo não, excelentíssimo Teófilo. Hoje é o sexto, como pode dizer, sexto dia, sexto domingo, a sexta parte que estamos compartilhando aí, essa carta poderosíssima de Lucas a seu amigo excelentíssimo Teófilo. Vamos compartilhar hoje sobre Lucas, capítulo 4, a partir do verso 14. Semana passada lemos aí as tentações de Jesus, não? Que foi aí levado ao deserto. Por quem? Por el Espírito. O próprio Deus ha levado Jesus de onde estava para o deserto, aonde tinha que estar aí para ser provado, tentado. Nós outros nunca jamais poderíamos dizer: eu estou passando por isso, Deus tem que cuidar de mim porque Ele não sabe do que é passado eu, do que estou passando. Todas as tentações que nós outros vimos e temos, Ele ha tenido. Todas. Todas. Então, se não há excusas para nós outros dizer: eu caí porque Cristo nessa prova não tinha hecho, então Ele não sabia, então não me ha alimentado bem para que eu não caísse nessa tentação. Isso não existe. Nós outros somos tentados por nossa codícia. Aquilo que nós outros codiciamos é aquilo que nos tenta. E se nós outros não estivermos vigilantes, nessa tentação vamos a cair. Por conta de quê? Nossa codícia. Então, se vamos ver aqui outra vez, Lucas capítulo 4, verso 14, que diz assim: Jesus regressou a Galileia em el poder del Espírito. Nossa, que forte, hein? Mire, o Espírito descendeu sobre ele quando foi bautizado. Depois, o mesmo Espírito lo levou ao deserto para ser tentado. E depois ele regressou a Galileia em el poder del Espírito. Que forte, não? E se estendió su fama por toda aquela região. Enseñaba en las sinagogas e todos lo admiraban. Foi a Nazaré, donde se havia criado. E um sábado entrou en la sinagoga, como era su costumbre. Se levantou para hacer la lectura. E lhe entregaram o livro del profeta Isaías. Ao desenrolá-lo, encontrou o lugar onde estava escrito: El Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ha ungido para anunciar buenas notícias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos e dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente. Y él comenzó a hablarles: hoy
se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Todos dieron su aprobación, impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. ¿No es este el hijo de José? Se preguntaban. Jesús continuó. Seguramente ustedes me van a citar el proverbio. Médico, cúrate a ti mismo. Haz aquí en tu tierra lo que hemos oído que hiciste en Cafarnaúm. Pues bien, les aseguro que a ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. No cabe duda de que en tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por 3 años y medio, de manera que hubo una gran hambre en toda la tierra, muchas viudas vivían en Israel. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda de Sarepta, en los alrededores de Sidón. Asimismo, había en Israel muchos com alguma enfermidade de la piel em tempos del profeta Eliseu. Pero ninguno de ellos foi sanado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron, se levantaron y lo expulsaron del pueblo, y lo llevaron hasta el cumbre de las colinas para la que estaba construyendo el pueblo, para tirarlo por el precipicio. Pero él pasó por el medio de ellos y se marchó, y se fue. Hermanos, que fuerte essa palavra. Essa palavra habla de uma persona, el Jesús Cristo, que foi a sua cidade natal, onde foi criado, e todos os conheciam desde pequeno. Ele estava aí desde pequeno, aprendendo com os escribas, fariseus, aprendendo com seu padre José, aprendendo do Espírito Santo. Estava aí com eles. Pero, passado um tempo, ele foi a ter com Juan el Bautista. E de aí adelante começou a manifestação do Cristo de Deus. O Espírito levou de aí ao deserto, aonde ele foi provado, testado em seu coração e foi aprovado. Depois retornou a Galileia por el poder del Espírito de Deus. Ai, que bonito. Por el Espírito de Deus. E aí ha hecho muitos milagros. Ha hecho muitos milagros. Ha sanado ciegos, surdos, mudos, pessoas com enfermidades diversas. E o mais interessante, ensinava com quem tinha autoridade. Não como os escribas e os fariseus, que hablavam e não hacían. Ensinava por la lei, por la obrigação, não com quem tinha amor, não com quem tinha paixão por la palavra revelada, não na palavra escrita. Nós muitas vezes creemos que solo esta palavra, solo isto é o bastante. Eu ter o conhecimento do que está escrito aqui. Só ter o conhecimento que está escrito aqui, eu conozco pessoas que conhecem muito mais que eu isto aqui e são ateus. Não creem em Deus, porque têm um conhecimento de leitura, como um livro qualquer, como uma fábula. Não tiveram o encontro e a revelação del Deus dessa palavra. Pero quando Jesus abria sua boca, hablava de la vida de Deus manifestada. Agora, por que os escribas e os fariseus não creiam? Porque estavam llenados disto.
letra. Não queria aceitar a manifestação do poder de Deus. Não queria aceitar a vida de Deus manifesta em aquele momento. Porque creiam que um Deus Todo-Poderoso enviaria um rei natural para governar naturalmente aquela nação. Mas o reino de Deus não é de aqui. Nosotros, nuestro reino, a qual temos um rei, não é de aqui. Por isso que nós somos distintos em nossa forma de falar, em nossa forma de agir. Aí fora, em Cafarnaum, la nuestra Cafarnaum aí fora, nós somos tidos como pessoas. Não existe o talimeiro, não existe o obreiro, não existe o carpinteiro, não existe o Uber, não existe o camionista, não existe isto. Não existe que anda por aí trabalhando, não existe a pessoa que nós outros conhecemos e vemos todos os dias. Pero mira, ele habla como quem habla com autoridade. Esse é o Cristo manifestado em nós outros através de nós outros. Lo mismo passou com, lo principal passou com Cristo, lo mismo tem que passar com nós outros. Porque a religião del conhecimento sem prática, sem vida, mata, cega. Nós outros muitas vezes somos cegados por algo que em vez de ponermos em prática a realidade de vida, vivimos basado em uma leitura de estrutura a qual nos cega, de lei que nos cega e não nos deixa avançar, a crescer em Deus. Por isso ele ha citado esse provérbio, que na verdade não é um provérbio que está na carta de los provérbios, pero é um provérbio judío que dizia naquela época: médico, cura-te a ti mesmo. Tu não eres médico? Nós temos um provérbio que diz: em casa de herrero, espeto é de palo. ¿Sabe el espeto ese que espetamos en la carne para barbacoa? Pues, en la casa de herrero, el espeto é de palo, é de madeira. É um provérbio que decimos. Porque nós em nossa casa, nós em aquilo, em la base de tudo, de nossa família, não hacemos o que temos que fazer. Pero Cristo não ha venido para salvar-se a si mesmo. Cristo ha venido para manifestar sua graça e seu poder para nós outros, para os hijos de Deus. É aquilo que Carol estava falando aqui acerca da alabança que estávamos aqui compartilhando. E que Thaís também ha compartilhado com nós. É o mesmo. Nós, os dones que nós temos, não é para nós. O que Cristo está a dizer aqui, mira, eu não he venido aqui para compartilhar o poder para meu benefício. Minha autoridade não é para meu benefício. Eu não estou aqui para fazer nada por mim, estou aqui para fazer algo que Deus me ha mandado a fazer para meu irmão, para meu prójimo, para as pessoas que estão ao meu redor. Pero os fariseus, saduceus, os escribas, não pensavam assim. La religião não pensa assim. La religião pensa em escravizar a nós outros dentro de uma caja e só temos que fazer o que eles, ¿por quê? Para sacar benefício para eles, para si mesmo, para benefício próprio. Um ou outro vez ou outra aí eles hacía por desencargo de consciência a algum irmão. Pero lo interessante, de la época de los fariseus, saduceus, sacerdotes, nunca ha tenido
leproso que volvió hacia ellos, diciendo, mira, yo fui sanado, vamos pasar por el ritual. Pero cuando Cristo encontrado los 10, 9 se marcharon y solo uno volvió a Cristo. Y Cristo dijo, mira, ve a los sacerdotes, ve a ellos, muéstrale a ellos, haga el ritual para que eles vean que hay sanidad en esa tierra. Para enseñar a la religión, mira, no es por ese camino. Yo soy el Cristo, el que sana, el que salva, el que restaura. Mira, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a pregonar el año del favor del Señor. Hoy cumpriu-se esta palavra. Cristo estava dizendo, mira, se acabou. E ponto final, como disse minha tita aqui. Se acabou e ponto final. He chegado eu. E agora as outras coisas são passadas. Já não há mais que viver bajo a lei, porque eu he chegado. E se eu he chegado, manifesta-me a mim, a vosotros, e vosotros serão sanados. Pero la arrogancia del corazón, de la religión, nos enseña que rechazaram a Cristo. E Cristo, antecipando isso, que dijo, mira, cura-te a ti mesmo. Vosotros vão a declarar, cura-te a ti mesmo. Haga entre nós outros aqui o que tu has hecho aí em Galileia. Haga em nosso meio. Sabe o que eles estavam fazendo? Lo mismo que Satanás ha hecho com ele em el desierto. Tu não eres el Hijo de Deus? Sana esse pueblo. Revela-te a nosotros. Pero Cristo se ha revelado a ellos dentro de la palavra e eles não creyeron em Cristo. Como nós vamos a crer em uma circunstância que nós não queremos crer? Como nós vamos crer em algo que nós não queremos crer? Que em realidade nós ponemos pega, como seria a palavra? Excusa. Nós não queremos fazê-lo. Não é outra palavra, não é excusa. Empecilhos. É assim, eu quero cambiar minha vida, ¿vale? Eu sou uma pessoa que, deixa ver aqui, em um exemplo. Eu sou uma pessoa que não lhe gusta que esse vaso quede aqui. Mas para mim, é confortável que esse vaso esteja aí. Porque esse vaso estando aqui, eu estou mirando ele. Para mim é um pecado terrível, vale esse vaso estar aqui. Pero esse vaso aqui me traz algum benefício. Porque eu posso utilizar esse vaso para que Adriel venga e me afague, me console, me acaricie meu ego por conta deste vaso. Então, se eu não quero abandoná-lo, eu vou sacar algum proveito de Adriel.
eu vou sacar algum proveito de alguém por conta desse vaso. Algum benefício. Me vou beneficiar de alguém acerca desse vaso. E isso para nós outros, como família, como comunidade, como esse povo que estava aqui, não queria abandonar esse hábito da religião por conta disto. Porque de uma forma ou outra, tinha que sacar um benefício. Porque veja bem, os sacerdotes só eram sacerdotes porque tinham um complô com Roma. Porque quem era o sumo sacerdote na época? Anás e Caifás, yerno e suegro. Sendo que só tinha um sumo sacerdote, e esse sumo sacerdote venia de padre a hijo, padre a hijo. Jamás tinham 12 e seria yerno e suegro. Jamás de los jamases. Isso dentro da lei. Pero para que não quede assim, muito mal, com Roma, vamos, para sacar benefício de Roma, podemos correr aqui, queda tudo bem. Porque a religião só serve para sacar benefício de algo ou de alguém. Jamás a religião vai nos levar a manifestar Cristo, porque ela nos cega, nos deixa cegados, nós não conseguimos mirar um palmo delante de nós outros não conseguimos ler o que está escrito aqui. Eu, com meus olhos naturais, por la religião, eu não consigo ler literalmente o que está escrito aqui. Pero quando corro a gafa do Espírito, uau, que claridade! Consigo ler perfeitamente. Aí a coisa é, que gafa nós outros estamos tendo? A gafa da religião ou nos olhos naturais? Por las circunstâncias. O que excelentíssimo Teófilo está dizendo aqui, nesse contexto, para seu amigo Teófilo, é, Lucas, mira, Lucas está dizendo a Teófilo, Teófilo, mira, presta atenção, a religião te vai cegar. Nós outros estamos apregoando Cristo, salvação. Eles aí antigamente não tinham o Novo Testamento que temos hoje. As cartas que temos hoje. Pero Lucas está escrevendo essa carta para Teófilo para dizer, mira, el Cristo se manifestou para dizer, esse tempo chegou. Eu estou aqui para apregoar o ano aceitável do Senhor. E ponto. Esse dia ha chegado. Pero a religião que estava esperando um governante que ia destroçar Roma, ia destroçar todos os reinos, e ia governar como uma nação soberana de Israel, se decepcionou. Porque não é assim que Cristo sana. Não é assim que Cristo transforma. Não é assim que Cristo manifestava. Em el Antigo Testamento, vemos aí guerras, vemos aí o povo de Israel, pero Deus ha hecho todo esse processo apenas para um propósito, para a manifestação de Cristo, para que a regeneração desse povo chegasse hasta Cristo. Pero quando Cristo chegara, o que ia passar? O reino de Deus ia se manifestar.
no en la nación de Israel. Entonces quiere decir que el pueblo de Israel es maldito. No, no es esto. Pero la salvación no son los israelitas. Vamos ler aqui outra vez o texto. Quem foi sanado? Quem foi alimentado? En el pueblo de Israel tenía muchas viudas. Pero ¿a dónde Dios ha enviado el profeta? A Sarepta, a una viuda extranjera. Tenía un montón de leprosos en Israel. Pero ¿quién fue sanado de la lepra? Naamán, un extranjero. ¿Por qué Cristo nos ha enseñado tan fuertemente acerca del extranjero aquí? ¿Por qué Lucas enfatiza tanto en ese texto? Es para nosotros. Es para decir, mira, los judíos no son la raza pura. No es la religión de los judíos que va a gobernar. É Cristo manifestado. É Cristo ressurreto em todo o mundo. Não só os judíos. Não só os judíos que vão a receber. É todos aqueles que se creem, que se manifestem, que recebem Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Nós queremos crescer, nós queremos avançar, nós queremos fluir em Cristo. Vengamos a ter intimidade com Ele. Vengamos a escuchar o que Lucas está a dizer aqui. A religião mata. A letra em si mata, pero el Espírito vivifica. Como o Espírito vivifica dentro daquilo que estou lendo? Nós temos que aprender a ler todo o texto, desde Gênesis hasta Apocalipse, mirando a Cristo. Cristo está, creio que em Hebreus, que diz que Cristo está desde a fundação, antes de la fundación del mundo. Antes. Como Cristo está antes, pero ele é descendiente de David e ha venido de uma virgem e morreu e ressuscitou ao terceiro dia para que Deus seja. Ele está em todos os tempos. Porque Cristo é atemporal. Cristo não está sujeita a um tempo. Nós sim. Nós nascemos, crescemos, reproduzimos e morimos. Pero Cristo não. Ele é antes da fundação do mundo. E nós só vamos enterar isto quando temos a certeza e o entendimento que o reino de Deus não existe. Não é a nação de Espanha, não é a nação de Portugal, não é a nação de los países vecinos, não. Não é esse reino de Deus. O reino de Deus é a manifestação de Cristo em nós para com o próximo, para com meu irmão. Quando hago isto, estou manifestando o reino de Deus. E muitos vão dizer a nós, cura-te a ti mesmo. Quando nós estamos enfermos, por que você não ora? Por que você não faz isto, não faz aquilo? Por que Deus não te sostiene?
¿Dónde está tu fe? Sabe, hermanos, nosotros temos que aprender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo su propósito. Há uma canção que Deus habla muito em meu coração, Las cuerdas de amor. Essa canção, ela habla muito em meu coração porque o cantante morreu. E quando ele hizo essa canção com intento de manifestar a vida de Deus, de fluir a vida de Deus, para que através dessa canção, a palavra de las cuerdas de amor manifestando, tocasse o coração de muitas pessoas. Pero, passado alguns anos, ele entendeu que Deus tinha dado essa canção para ele mesmo. E ele pensava, por quê? Por que Deus está passando por isso? Por quê? Porque aí um dia Deus habla, não é por quê, para quê? Mis cuerdas de amor se manifestam sobre sua vida. Não importa a circunstância. Tu não dizes que me adoras? Agora sim, e nessa circunstância, eu quero te escuchar cantar. E ele começou, em suas últimas semanas, a hecho um concerto, onde ele cantou e a dado o testemunho do que Deus ha hecho em seu coração. E através disso, muitas pessoas foram alcançadas. Muito mais do que quando ele estava sanado. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo seu propósito. E ele foi contente. E sua família, allá de la perda de um ser querido, quedaram contentos, porque ha cumprido o propósito. Guardou a fé. Ha completado a carreira. Cada vai correr a carreira que nos está proposta. Pode ser hoje, pode ser amanhã, não sei. Pode ser daqui 100 anos. Pode ser daqui 20 anos. Não sabemos. Pode ser daqui 2 minutos. Não sabemos. Pero que vengamos em nome de Jesus a viver a vida de Deus, a viver a manifestação de Cristo, a viver estas palavras. Hoje se cumpriu. Hoje se cumpriu essa palavra. Que vengamos poder dizer isso todos os dias. Hoje se cumpriu. Cristo manifesta em minha vida. Tudo que hago, tudo que vejo, tudo que escuto, tudo que me alimento e tudo que manifesto, se é Cristo. Em nome de Jesus. Que podamos viver essas realidades. Amém? Eu queria terminar lendo Isaías 61, do verso 1 ao 3, aonde Cristo ha leído esse texto. Eu quero ler até o versículo 3, que diz assim: El Espírito del Senhor e Deus está sobre mim, porquanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres, me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar libertad a los cautivos y la liberación de los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo y a confortar a los dolientes de Sión. Me ha enviado a darles una corona en vez de ceniza,
aceite de alegria em vez de luto, traje de alabanza em vez de espírito de desaliento. Serão chamados robles de justiça, plantio del Senhor, para mostrar sua glória. Hoje se ha cumprido essa palavra. Que podamos, em nome de Jesus, assim como Lucas ha escrevido a seu excelentíssimo amigo Teófilo, Teófilo, isto que ha passado, foi isto que Cristo ha hecho, que nós tenhamos a certeza que hoje se ha cumprido em nós a manifestação de Cristo. Em nome de Jesus, Teófilo, entera isto. Lo que os judíos, os saduceus, os fariseus, os escribas estão tentando fazer em contra da manifestação de Cristo, abre os olhos, porque hoje se cumpriu isto. A religião mata, pero o Espírito de Cristo vivifica. O Espírito nos bautiza. O Espírito nos leva a ser provados. E o Espírito nos leva em seu poder para a manifestação de Cristo. Que em nome de Jesus venhamos a ter esse entendimento e venhamos a viver Cristo manifestado. Amém? Amém. Padre, em nome de Jesus, agradecidos estamos, ó Deus, por esse tempo. Esse tempo que o Senhor tem proposto em nosso coração, aonde compartimos a palavra viva e eficaz. Que venhamos a ter revelação, ó Padre, dessas palavras. E entendimento para pôr em prática, em nome de Jesus. Que possamos, ó Padre, viver Cristo manifestado e ressurreto em nós, no nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesucristo e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós. E esta comunidade dice: Amém. Estamos terminados em nome de Jesus.